Pelo jogo de ontem no Botafogo, né, todo mundo estava muito curioso de ver o Botafogo jogar sem treinador, com algumas ausências, especialmente dos principais titulares em si que saíram da equipe. Mas foi um jogo bom, eu acho que gera uma expectativa muito boa, obviamente entendendo que ainda estamos em jogos na pré-temporada, mas uma expectativa muito boa de um Flamengo que com seus titulares também jogou bem até então, dentro do que pode oferecer. E o Botafogo também ontem que jogou bem, interessante de observar. Conrado Santana, o melhor jogador de futevôlei do Rio de Janeiro. Qual é o seu destaque, Conrado? Fala aí, Dandan, tudo bom? Prazer estar aqui com você, Calandrini, PC, todo mundo aqui com a gente. Cara, eu vou dar o destaque pro garoto, Rian Francisco. Rian Francisco. O moleque que craque, brilhou na copinha. Eu gosto desse nome também. Tem jogador que eu brinco com os amigos, sabia? Esse cara não tem nome de jogador, não. Esse Rian Francisco tem. Nome de cara que vai dar certo. Foi bem já na copinha, né? Brilhou. As duas cavadinhas todo mundo viu na semifinal. E aí ontem já no profissional, né? Com o time São Paulo mexendo no time, né? Um time misto. Entra no segundo tempo e decide, né? A vitória nos acréscimos com muita calma. Faz mais um gol. É um cara aí que está aparecendo, a gente deve ouvir falar muito dele, eu acho que já nesse ano de 2025 com a camisa de São Paulo. Grande PC Vasconcelos, estamos juntos na abertura do ano, né? Sábado, inclusive, a gente está junto de novo. Vasco e Volta Redonda. Jogo de líderes. Será um prazer. Qual o seu destaque, PC? Você estava no clássico ontem, né? Salve, Dandan, Aline, Conrado, quem nos acompanha. E foi um clássico muito agradável. Eu também achei. Claro que a essa época você não vai esperar grandes jogos, e por isso até que no último domingo eu entendo que São Paulo e Corinthians surpreendeu um pouco pelo nível apresentado, mas me chamou a atenção pelo lado do Botafogo, esse jogo de memória que o Botafogo realizou. O primeiro gol do Botafogo, marcado pelo Igor Jesus, é uma volta a 2024. Nós vamos mostrar aí. Então foi interessante. O que isso significa para a temporada? Eu acho prematuro a gente dizer que vai ser assim, um Botafogo, vai ser assado o Fluminense, mas é óbvio que a expectativa em relação a um time que voltou das férias no dia 14 de janeiro e que estreia logo contra um clássico, domingo tem outro, claro que sob circunstâncias bem diferentes, mas vê-lo ontem desenvolver esse jogo de memória, sem, como observou a Aline, dois jogadores muito importantes, Almada e Luiz Henrique, foi muito interessante, né? A postura de quem entrou em campo, eu achei isso interessante, como eles desenvolveram o jogo coletivo do Botafogo. Me chamou bem, de forma favorável a atenção. E você fala de memória, né, de um jogo ofensivo que o Botafogo teve em 24, e a gente pode chamar também de filosofia, né? Porque o Textor, o dono da SAF Botafogo, tanto que ele demora a contratar um novo treinador, porque ele quer alguém com as mesmas características do Arthur Jorge. Sim, é claro que o Botafogo seria o ideal, seria melhor se já tivesse acertado com o treinador, mas não é que o Botafogo não esteja atrás negligenciando, é que o problema... Tomou não, tentou, tomou não. O Conrado, se me permite te interromper, mas sabe o que me lembra muito? Não sei se vocês vão concordar. Quando Jorge Jesus sai do Flamengo, o Flamengo fez um movimento rápido, foi lá e trouxe o Domenech Torrent, que estava completamente inadaptado a tudo aquilo, além de suceder alguém que tinha marcado a história do Flamengo e vai estar para sempre na história do Flamengo. Talvez esse seja um dos pontos. A sucessão de alguém que fez um trabalho de excelência tal, ela não é fácil. Não é. E eu acho que, assim, de novo, o ideal seria contratar logo, acertar rápido. Mas não pode ter uma pressa e trazer qualquer um. Eu acho que é isso que o John Textor e o Botafogo vem demonstrando. Eu acho que também uma visão diferente para esse início de temporada, que aí, na minha opinião, acertada, a gente dá um valor muito maior do que se deve ao estadual. Não que estaduais não valem a pena, a gente tem lindas histórias estadual ao longo da história. Só que, com o calendário do futebol brasileiro que nós temos, ele fica logo no comecinho da temporada, não tem como você dar um peso muito grande para algo que você ainda está engateando fisicamente, tecnicamente, taticamente. Então, eles dão o peso que eu acho que é o correto. Beleza, vamos jogar, vamos tentar ganhar. Mas se não ganhar, não ganhou. Ano passado, o Botafogo nem ficou entre os 4 no Campeonato Carioca, teve o maior ano da história do clube, ganhando Brasileiro e Libertadores. Então, eu acho que a cabeça da SAF do Botafogo, com o John Textor, claro, é acertar nesse técnico. E eu acho que isso está certo. E outra coisa, lembrar que o jogo de futebol, os principais são os jogadores. O técnico é muito importante, mas muitas vezes a gente supervaloriza o trabalho do técnico, na minha opinião. Não é videogame, não é um cara controlando tudo que os caras fazem. Os caras sabem jogar bola, jogaram a bola a vida inteira. Também é assim, não tem técnico, vou ficar parecendo perdido em campo. Não, os caras já jogaram bola a vida inteira, eles sabem jogar. Também não é
É claro, de novo, tem que ter técnico, mas o jogo é do jogador, os caras que fazem acontecer lá dentro de campo. O técnico tem 30% nessa participação. O resto é jogador, pô. Eu gosto dessa matemática aí. Ó, 30% tá bom, né? É ótimo. O Muricy costuma dizer muito isso. É, então. Foi com o professor Muricy que eu aprendi ali no camarim. Não, é porque, na verdade, quando a gente fala, pode soar de uma maneira um pouco arrogante, né? A gente está dizendo que técnico tem 30%. É. Mas quando vem a frase, foi pronunciada originalmente por alguém com o currículo que o Muricy ostenta, com a vivência, com o conhecimento, aí a frase ganha contornos muito mais fortes, né? Não somos nós aqui, a Aline, é claro, foi jogadora, tem outra vivência, mas não somos nós aqui que estamos dizendo que um técnico vitorioso como o Muricy Ramalho chegou e sempre deu essa definição. E eu entendo que essa discussão sobre a sucessão do Arthur Jorge no Botafogo ela é muito interessante, porque a Aline estava falando até uma coisa, antes de nós entrarmos no ar, que a pressa, às vezes, de se encontrar alguém para ocupar aquele cargo, e não necessariamente essa pressa é resultado de uma convicção. Ela é muito mais provocada para dar uma satisfação, não é? Porque, como não tem técnico? Quando já se viu? Eu falei, pô, tem que dar uma satisfação. E aí? Não, então traz o Conrado. E o Conrado, mas a gente gosta muito daquele... Ele é meio retranqueiro, meio defensivista, mas tem que trazer alguém. Aí o Conrado não traz... a Aline, porque a Aline é ofensiva, ela gosta de um... Enfim, o futebol é pautado por ausência de convicção. É o futebol brasileiro, em especial. Não é? Eu acho que o Botafogo trafega na contramão, claro que não é o ideal, o tempo, mas muitas vezes é aquela velha história. Você, às vezes, com pressa, acaba fazendo alguma coisa errada e da qual você vai se arrepender lá na frente, né? E o Guardiola deu uma entrevista essa semana, né, que rodou falando bastante sobre a questão da troca de treinador que existe no Brasil, né, que é a cultura do Brasil, de quem manda aqui no futebol. Você tem que dar satisfação, como você acabou falando, mas também trazer de qualquer forma, a gente sabe que isso não é uma coisa que funciona. Eu acho que tem que ter a ideia do clube, a originalidade do clube, o jeito que joga o clube. A partir disso, você procura um treinador que se encaixe no teu padrão de jogo. Eu acho que é um pouco isso que o Botafogo está tentando fazer. O botafoguense sempre foi caracterizado por ser supersticioso, né? Isso vem desde a época do Carlito Rocha, lá nos anos 40, 50. Eu estava ontem me preparando para o jogo e vi que quando o John Textor demitiu o Anderson e até anunciar o Luiz Castro, passaram-se 44 dias. Quando ele demitiu o Thiago Nunes, até ele anunciar o Arthur Jorge, passaram-se 44 dias. A saída do Arthur Jorge foi oficializada dia 3 de janeiro. Eu não sou nenhum expert em contas, mas 3 de fevereiro completará 30 dias, com mais 17, dia 20 de fevereiro, que é o dia do primeiro jogo contra o Racing pela Recopa Sul-Americana. Se ele mantiver a tradição de 44 dias, aí você terá um técnico para o Botafogo. E de repente ele já virou supersticioso também, né? Pode ser, até porque... Enfim. Por falar nisso, e essa sequência aqui, gente? 7 jogos, 7 clássicos vovô. O Fluminense não consegue ganhar do Botafogo. É muita coisa, é um número que chama atenção, pô. Chama muita atenção. É por isso que aí eu falei do estadual dar o peso devido. Claro que vale. São histórias como essa. O clássico de ontem vale. O torcedor do Botafogo hoje está só falando disso. Está brincando zoando, né? O torcedor rival, o torcedor tricolor. 7 vitórias consecutivas é impressionante. Às vezes acontece de ficar até um número maior de invencibilidade, mas aí tem uns empates ali no meio. 7 vitórias seguidas. Mostra um domínio, realmente. Um zoeiro ali, inclusive. Obrigado pela fidalguia ali, o torcedor do Botafogo. Tinha 3 jogadores revelados no Fluminense que estão no Botafogo, né? Marlon Freitas, Matheus Martins e o Luiz Henrique, que foram muito importantes no ano passado. E o jogo foi bom, assim, até quando estava 0x0, o PC, Calan e Conrado, o jogo estava gostoso. Porque eram as duas equipes buscando mais até o Botafogo, mas o jogo estava agradável. É muito difícil ter jogo ruim no tapetinho, cara. Não sei se isso mexe em algum momento do jogo, velocidade de bola. Gramado bom, geralmente, ruim, né, Dandan? A bola vem... Rola, né? Simplesmente rola. Rola. Você não precisa ficar olhando. Você que foi jogador, e né? rola um pouquinho mais ainda. Você não precisa ficar olhando para dominar a bola, porque você sabe que ela vai quicar do jeito que você já está esperando, né? E aí o Fábio trabalhou muito bem. O Fábio é um fenômeno. O Fábio trabalhou 44 anos. mais do que o John, inclusive, no jogo. Olha o gol aí. Esse é o gol, que é um gol de memória. Se depois
toda a construção, o Rafael Lobato finaliza, ela sobra para o Igor Jesus. O Rafael recebe essa bola às costas da marcação do Fluminense pelo lado esquerdo. E foi um gol, PC, que começou lá de trás, né? O John deu um passe apertado no meio, a bola volta para ele sai pela direita com o Lucas Alta e sai uma triangulação, numa jogada que o Botafogo faz muito, né? Vai um passe para frente, alguém faz só aquela parede, achando um outro jogador, né? Recebe de um e faz a parede para o outro. Aí esse cara que vem de frente geralmente está livre. No caso foi o Savarino, e aí o passe espetacular do Savarino. E na memória ele teria o Luiz Henrique ali, né? E achou o garoto Lobato. Em relação à formação campeã, estavam em campo ontem o John, começando o jogo, que jogou a maior parte da temporada. O John, o Barbosa, o Alex Telles, o Marlon Freitas, o Gregory e o Igor Jesus. Você tinha 6 jogadores, mas o Matheus Ponte foi... O Savarino, falou Savarino? E o Savarino. 7 jogadores da equipe originalmente titular, né? Acrescido aí de Bastos, Almada e Luiz Henrique seria a equipe titular. Então, 7 entraram em campo e 7 mostraram esse jogo aí que se viu. Eu não sei se vocês concordam, o Botafogo me pareceu que coletivamente teve mais facilidade para desenvolver o seu jogo do que a equipe do Fluminense. Mas é muito porque vocês também falaram no pós-jogo, né? Essa memória tática e tal. É o padrão de jogo, de fato, a gente tá vendo o Savarino, para mim ele é uma peça importantíssima no funcionamento desse Botafogo. A gente fala bastante do Luiz Henrique, do Almada, enfim, mas o Savarino para mim é uma peça essencial, jogou aonde ele vinha jogando no passado, a mudança foi mais pelo lado de campo, com o Lobato e também com o Martins pelo lado esquerdo. O Martins foi uma contratação, inclusive, muito cara. Então, assim, eu acho que o que muda um pouquinho mais a característica do jogador que jogava pelo lado esquerdo na temporada anterior, que era o Almada. O Almada e o Savarino são jogadores mais associativos ali, um ou outro se aproximava. E com a mudança no jogo de ontem, para mim, viram jogadores mais velocidades em si, com pontas dos dois lados. Acho que, por enquanto, foi só essa mudança, mas não mudou de forma alguma. Muda a característica em si dos jogadores, mas não muda a forma do Botafogo de jogar. E mais uma vez, o Savarino é um jogador que ele é diferente que bom que o Botafogo manteve, né? A gente vai vê-lo aqui durante essa temporada também. São 7 vitórias seguidas e um empate. Então, são 8 jogos sem perder para o Fluminense que o Botafogo tem aí na sequência. Agora, isso é a memória e tal, mas algum clube passa impune em perder tantos jogadores de alto rendimento como o Botafogo perdeu? Principalmente o Luiz Henrique e o Almada? Não, o Botafogo, a gente está falando da contratação do técnico, né? Mas já trouxe o Arthur. O Wendel, uma baita contratação para o meio campo, mas só deve chegar no meio do ano. E eu acho que vai continuar no mercado. Até 28 de fevereiro a janela está aberta. Exatamente, vai continuar no mercado. Senão, obviamente, você perde o Almada, perde o Luiz Henrique, os 2 jogadores mais caros da história do futebol brasileiro. Só isso. E tem uma coisa claro também, que né, você vai perder uma qualidade. E também tem algumas peças aí que compunhavam muito bem, né? No próprio Júnior Santos era uma peça que entrava ali, entregava também. Outros jogadores também que ficavam ali no elenco, que entravam no decorrer, mas de titularidade em si, obviamente, que são esses 2 jogadores em si. Mas se a gente olhar o elenco, peças também interessantes acabaram saindo. Eu acho que perdeu um Tietê que entrava muito, mas aí se você pensar que saiu o Tietê, veio o Wendel... Não, aí sim. Aí talvez, hein, Conrado? Conseguiu uma reposição. Aí saiu o Tiquinho, aí vai pensar... Tá buscando o Rauan, que jogou... o Juan. Né? Juan Cruz, que foi revelado no Santos e passou pelo Vasco. Uma breve passagem pelo Vasco, né? Me parece que a movimentação até o final de fevereiro da janela, ela vai contemplar muito agora jogadores de ataque. Sim. Porque se você for olhar por setores... Na defesa já tem certo o David Ricardo. E o Jair. E o Jair, não é? Houve a dispensa do Marçal, mas ficaram o Cuiabano e o Alex Telles. Estava sobrando lateral. Né? Exatamente. Saíram 2. Saíram o Marçal e o Hugo. Mas não há como você ficar com 4 laterais para a temporada. Aí no meio de campo, já veio o Tietê, saiu o Tietê, retornou o Newton, que fez um campeonato bem observado pelo Criciúma, e nessa primeira fase do campeonato estadual foi um dos jogadores que se sobressaiu, e há um outro jogador sobre quem ainda existe uma expectativa, mas uma lesão que o afastou por quase 370 dias dos gramados, que é o Patrick de Paula, isso sempre cobra uma conta, então tem que esperar para ver. Me parece que agora a questão é olhar a linha ofensiva. Não é que você tem o Igor Jesus, aí você pode ter o Juan e tem o Matheus Nascimento, também sobre quem há muita expectativa. E
Ontem ele começou pelo lado direito com o Rafael Lobato, que também estava se destacando nos jogos da equipe de interinos no campeonato estadual, mas é jogador em formação, adolescente, 18 anos, assim como o Yarlen. E você tem, pelo lado esquerdo, o Matheus Martins, e uma outra incógnita, para mim é uma incógnita, porque há muito tempo sem jogar, então não tem como falar se está bem, se está mal, que é o Jefinho. Um jogador que, quando surgiu, criou aquela expectativa favorável, foi negociado com o León, que é um clube que faz parte do grupo, retornou, é dele o gol que garante a vitória do Botafogo no último jogo da fase de grupos da Libertadores, sofre uma lesão, depois contraiu uma bactéria, só jogou uma partida no segundo semestre, que foi contra o Galo, aquela no Independência, que o Botafogo ficou com -1. Estava previsto que iria jogar as primeiras rodadas do Campeonato Estadual, não jogou. Ontem o Botafogo informou que sofreu uma lesão no treinamento. Enfim, às vezes você tem expectativa e o jogador não confirma, né? Sim. Não sei se o Jefinho vai trilhar esse caminho, porque muitas vezes depende do próprio jogador sobre o que ele quer para a carreira dele, né? Mas, certamente, na linha ofensiva, o Botafogo tem que ser mais atuante aí. Quando ele foi para o Lyon, o torcedor lamentou muito. Pois é. O Botafogo bem chateado com a saída dele. Pois é, mas aí houve umas compensações. Quando ele retornou, e ele não conseguiu, antes de sofrer a lesão, que é no jogo da Libertadores, vocês vão lembrar que o primeiro jogo do Arthur Jorge no Campeonato Brasileiro é contra o Cruzeiro no Mineirão. O Cruzeiro venceu por 3-2, inclusive. E o Jefinho começa como titular, mas aos poucos ele vai perdendo espaço. Antes de sofrer lesão, ele vai perdendo espaço. Né? Então, naquele período ali com o Arthur Jorge, ele já não conseguiu. Aí você tem que... A gente, como também dizia o Muricy, não sabe sequer 10% do que acontece dentro de um clube de futebol. Né? Isso, mais um pouquinho sobre o jogo, é bom a gente lembrar, né? A questão do Botafogo, tá sem técnico, estava com o interino, né? O Leiria. O Botafogo tem mais time que o Fluminense. O Fluminense foi um time que brigou para não cair na última temporada. Ainda estava desfalcado do Ganso, que é um desfalque muito importante. Então, o Botafogo, mesmo perdendo 2 jogadores importantes, é mais time do que o Fluminense, né? E então a gente viu ali ao longo, principalmente no segundo tempo, o Matheus Martins ainda, antes da virada, ainda perde um gol incrível, do né? Yarlen. Falha do Fluminense na zaga, tem um passe para dentro, acho que foi o Igor Jesus, né? Dá o passe para dentro e o Matheus Martins acaba errando. Então tem mais time o Botafogo, né? Tem mais time, o Fluminense está no processo de melhorar uma campanha que foi de se livrar do rebaixamento na última rodada em 2024. Bom, vamos para a academia. Palmeiras está apresentando o Paulinho. Achei estranho, Dandé. Não, mas eu vou, pô. Você tá... Beleza? Rapaziada, a gente acabou de ver um corte que eu trouxe pra vocês do canal Sport TV do programa Seleção, com as últimas informações do melhor time do Rio, né? E do mundo também, que é o nosso Botafogo, que venceu ontem um rival ali, o Fluminense, rapaziada. Segue a freguesia, 2-1 pra gente aí. Domingão tem outro jogo importante aí, mais um clássico, contra o Flamengo, pelo campeonato Recopa, né? A Recopa ali. Vamos aqui seguir com as informações. Acabei de entrar na página do Fogão Net e vamos ver a fala do presidente do Vitória, que ainda não contratou, né? Não fechou com o Lucas Halter, o nosso zagueiraço ali do Botafogo. O presidente do Vitória explica porque ainda não fechou com o Lucas Halter. O Botafogo pediu para aguardar a Supercopa. Então, o nosso glorioso quer manter o jogador ali, né? Para a Supercopa. Vamos aqui. Segundo ele, o presidente do clube baiano, Fábio Mota, afirmou que o empréstimo ainda não foi fechado porque o Botafogo pediu mais tempo. O alvinegro quer contar com o Lucas Halter no domingo, na Supercopa do Brasil, no dia 2/2, contra o Flamengo. Após o jogo, a negociação deve ser finalizada, crê o dirigente, rapaziada. Dá pra gente voltar atrás aí, não foi nada fechado ainda, então dá pra gente voltar atrás, dependendo se ele entra aí contra o Flamengo e faz um bom jogo, a gente tem que voltar atrás, rapaziada, manter o Lucas Halter aí, um moleque novo. Vamos seguir aqui, fico com o sentimento em relação ao Lucas Halter. O cara fez uma ótima partida contra o Fluminense e claramente tem sido importante para a defesa do Botafogo. Mas, ao mesmo tempo, a negociação com o Vitória me deixa com o pé atrás, rapaziada. A diretoria pediu mais tempo, o que mostra que querem contar com ele na Supercopa ali. O que é positivo, mas a dúvida que fica aí é até quando vamos conseguir manter esse elenco ajustado para as competições que se aproximam. A zaga ainda é um ponto que precisa de mais opções. No momento, temos Barbosa e Halter, mas o Bastos está em fase de recuperação e o jovem Serafim ainda não é uma certeza. Não podemos arriscar perder mais uma peça sem reposição à altura.
A Supercopa é um jogo crucial e se o Walter for bem, né, logo depois, vamos ter que contar com alternativas que até agora não nos deram tanta segurança. O que me preocupa é a falta de mais opções para a defesa, principalmente com o recondicionamento de Bastos, né, e o Jair ainda com a seleção. A diretoria precisa agir rápido e decidir o futuro do Walter, porque as competições não vão esperar, rapaziada. E, sinceramente, prefiro que ele fique. Jogador que entrega em campo como ele merece ser valorizado e continuar a evolução do time. Espero que o Botafogo consiga fechar essa negociação logo, né, sem deixar a situação de indefinição. O time precisa de estabilidade e a defesa precisa de confiança. Vamos torcer para que tudo se resolva da melhor forma possível, rapaziada. Pessoal, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Em relação ao Lucas Halter aí, também esse corte aí sobre o nosso Botafogo, a vitória em cima do Fluminense. E depois o próximo jogo no dia 2/2 contra o Flamengo pela Recopa, um jogo bem importante pra gente. Coloca o palpite de vocês aí quando você acha que vai ser o jogo. E ficamos por aqui.